Bem, bom dia a todos. Obrigado, Fábio, obrigado à diretoria pelo convite, obrigado, Filas, pela apresentação. E o tema que foi imposto para mim, para a gente discutir um pouco, é sobre idosas com tumores de baixo risco, receptor positivo, se é possível omitir a radioterapia após uma cirurgia conservadora. Não tenho nenhum conflito de interesse e, primeiro de tudo, vamos primeiro classificar algumas observações quanto a essa população. Porque dizer que uma população é idosa é um pouco subjetivo. Eu mesmo, muitas vezes, me sinto muito idoso. Então, a gente precisa ter algumas características em relação a essa população. Primeiro, qual que é a definição objetiva disso? Pela OMS, acima de 65 anos nos países desenvolvidos, a maioria dos estudos são realizados nos países desenvolvidos, e em países de desenvolvimento, 60 anos. Aqui no Brasil, como tudo, a gente tem uma lei, e a lei define 60 anos como paciente idosa. Porém, nós sabemos que essa população é muito heterogênea. Em termos de performance e status, nós temos pacientes que estão muito bem aos 65 anos e pacientes que estão com uma saúde muito frágil nessa faixa etária. E também, seguindo os 7 pilares da OMS, muitas vezes a gente tem que considerar também como essa paciente se sente. E é uma população que tem aumentado muito. Hoje, a expectativa de vida da mulher no Brasil chega aos 80 anos. Então, aos 65 anos, nós estamos falando de uma expectativa de vida de 15 anos. E aquelas mulheres que chegarem aos 80 têm uma expectativa de até os 90 anos. Então, nós estamos falando de tratar uma paciente que pode viver por mais 25 anos. Sabemos que a radioterapia ela é importante, meta-análise do EBCTG 2011, tem ganho em diminuição de recorrência, pode ter um ganho até em mortalidade, chegando em 3%, então a radioterapia é algo importante para nós. Para pensarmos em omitir, então, a radioterapia nessa população, precisamos pensar em prevenção de recidiva, essa paciente pode viver mais 15, 25 anos, o impacto na sobrevida e também levar em consideração a morbidade e a qualidade de vida dessas pacientes. Esses são os principais estudos, os maiores estudos publicados. Se nós temos 5 estudos, esse é o ano de publicação, 2013, o CALGB, até agora 2025. Os maiores estudos foram publicados de 2020 a 2025. E aqui na tabela eu coloquei, para ficar mais fácil nossa discussão, o resumo de todos esses estudos. Bem, nós temos 2 ensaios clínicos randomizados, o CALGB, o austríaco, o PRIME2, e 2 de prospectivo de braço único, o Lumina e o sueco, que é o mais novo. Lembrando, todos esses têm uma amostra de população adequada. Se a gente for fazer o cálculo de uma amostra, levando erro alfa, erro beta, o número que a gente deve ter de população são 400 em cada braço. Todos os estudos incluíram uma população, uma amostra populacional ok. Foram tumores T1, T2, N0 receptores positivos, e a idade, a maioria deles, acima dos 65 anos, apenas o Lumina, que ele incluiu a partir de 55 anos, mas a média da população estava em torno de 60. O follow-up de 5 a 12 anos, o maior, o CALGB, né, que a gente tem o estudo mais antigo, o follow-up maior, e as 2 últimas colunas mostrando o resultado que a gente tem que se basear para a questão de descalonar a quimioterapia. Recidiva local, e sobrevida. Não houve diferença na sobrevida entre você indicar ou não a radioterapia, porém, em recidiva local, a gente chega a 10% no CALGB, PRIME2 também 9,5% de recidiva local no segmento, e os estudos de braço único, uma recidiva local menor. Será que a gente utilizar, então, um perfil genômico, a gente pode selecionar essas pacientes que podem ter um benefício, uma diminuição de recidiva local? 4 estudos estão em andamento, nós temos com o Oncotype, o IDEA e o DEBRA, já temos dados do IDEA, e para o PAN50, o PRIME-Time e o EXPERT, que nós não temos os dados ainda. O IDEA foi muito interessante, ele incluiu essa mesma população, é um estudo prospectivo de braço único, e ele incluiu, então, a questão do Oncotype, paciente de extremo baixo risco molecular genético, mostrando que a recidiva, em 5 anos, 99% delas estavam livres. Então, provavelmente possa ser que o futuro seja a gente utilizar esses dados moleculares para selecionar melhor essas pacientes, para diminuir também a questão de recidiva local. Diante disso, última versão do NCCN, ele já considera, então, omitir a radioterapia para essas pacientes, lembrando que a gente não melhora
a sobrevida, porém a gente aumenta a recidiva local. Então, eu tomei a liberdade então, de mudar um pouquinho o tema. Então, em vez de idosas, pacientes com 65 anos ou mais, tumores de baixo risco, a gente pode omitir a radioterapia? Lembrando que não muda a sobrevida, mas aumenta a recidiva local. Diante disso, nós temos evidências? Sim, mas nem tudo são flores. A gente tem que lembrar que todos esses estudos, nos critérios, envolvia endocrinoterapia e essas pacientes tinham que utilizar endocrinoterapia por 5 anos. Lembrando que nesses estudos, a maioria das pacientes seguiram a endocrinoterapia em 80% das vezes. E a gente sabe que a endocrinoterapia não é tão simples. Ela altera muito a qualidade de vida. O estudo Europa, publicado o ano passado, apenas 2 anos de segmento, a linha vermelha mostrando que essas pacientes têm um impacto grande na qualidade de vida quando a gente omite a radioterapia, mas nós temos que manter a endocrinoterapia. Então, não é fácil manter a endocrinoterapia nessa população de 65 anos ou mais. 40% delas não vão aderir à endocrinoterapia. É muito alto, 40%. E em estudos de dados reais, esse número pode chegar a 75%. E isso vai ter impacto nos nossos resultados da omissão da radioterapia? Sim. Estudo do Memorial mostrou que aquelas pacientes que têm uma baixa aderência, a gente já chega a uma recidiva local que pode ser inaceitável, 14%. Se essa paciente abandonar o uso, essa recidiva chega a 18%. Será que 18% já é muito inaceitável a gente omitir a radioterapia? E lembrando que a radioterapia mudou bastante. Os 3 últimos estudos, fast forward, mostrando que 1 semana não é inferior a 3 semanas de radioterapia, e o UK Port Law mostrando que a radioterapia parcial não é inferior à radioterapia completa da mama, e o Florence mostrando que a radioterapia parcial ela tem menor toxicidade. Então, a radioterapia evoluiu e a gente não precisa indicar para essas pacientes que são teoricamente mais frágeis uma radioterapia completa que poderia ter uma toxicidade maior. E o que a gente vê hoje, esses dados do SEERS retrospectivo, mais de 13 mil pacientes, o que é feito hoje nos Estados Unidos? Prevalência. Praticamente metade das pacientes recebe endocrinoterapia e radioterapia e outra metade recebe radioterapia. Apenas 6% receberam endocrinoterapia. E é aceitável. Se a gente vê o segundo evento mamário, não houve diferença. 2% em fazer endócrino e fazer rádio, 3% em fazer só radioterapia e 3,2% em fazer endócrino. O que é inaceitável, a gente não fazer nada, que aí chega a 7%. Então, não fazer nada, eu estou dizendo também a paciente que a gente indicou endocrinoterapia e ela abandonou o uso. Esse estudo interessante, mais recente, estudo prospectivo do Cancer, publicado no Cancer 2023, estudo americano também, dados de mundo real. 3.171 pacientes foram acompanhadas ao longo do tempo. Olha que legal. Na curva acima, laranja e vermelho, pacientes que receberam radioterapia, endocrinoterapia e pacientes que receberam apenas radioterapia. A recorrência é igual. Quando a gente retira a radioterapia e usa só a hormonioterapia, a recorrência cai e não fazer nada e como se torna inaceitável. Só que nós temos um problema. Indicar radioterapia no Brasil não é fácil. Esse estudo foi publicado agora no começo do ano, pessoal do Piauí, mostrando que 55% das pacientes têm que sair do seu município para realizar o tratamento. Tudo que está em vermelho e laranja, esse amarelo, mostra que as pacientes têm que se deslocar altas regiões ou média, o que se torna muitas vezes inaceitável. Mesmo a gente indicando uma radioterapia com menos sessões pode ser inaceitável. Diante disso, omitir a radioterapia ela tem sim um respaldo em evidência, a gente não muda a sobrevida, mas pode não ser o caminho ideal. O que nós temos que levar em consideração, então? A paciente. A paciente tem que participar dessa decisão. A paciente, essas pacientes nessa faixa etária não é mais aquela vovozinha que vem com a filha caçula, filha solteira, que só a filha fala. Não, ela quer participar da decisão. Ela quer empatia, ela quer respeito, ela quer tratamentos menos agressivos e ela quer participar da decisão. Esse estudo foi o único que eu encontrei na literatura, um estudo retrospectivo de Los Angeles, se eu não me engano, Califórnia, apenas 63 pacientes maiores que 65 anos com carcinoma inicial. Foi explicado para a paciente a situação dela realizar radioterapia ou realizar endocrinoterapia ou não fazer nada.
mais de 90% das pacientes optaram por fazer radioterapia. E dentro da radioterapia, a radioterapia parcial da mama. Muito obrigado.